Doença autoimune, uma doença caracterizada por uma resposta anormal, uma resposta aberrante das células do sistema imunológico, muitas vezes os linfócitos T e os linfócitos B. E estas células, elas acabam de alguma forma produzindo autoanticorpos contra autoantígenos no próprio paciente. Mas calma. Não necessariamente a presença desses autoanticorpos significa que o paciente vai apresentar sinais e sintomas da doença ou alguns danos funcionais em decorrência da doença autoimune. E o que poderia causar essa autorreatividade dos linfócitos T e dos linfócitos B? Além do componente genético, que está bem estabelecido na literatura, existem o que se chama de fatores ambientais, que são como se fossem gatilhos para aparecer as doenças autoimunes. E entre esses fatores ambientais a gente tem micro-organismos, isso mesmo, bactérias, vírus, fungos. A microbiota, de uma forma geral, ela pode ser um dos gatilhos para essa autorreatividade. E essa desbiose, essa descompensação, esse desequilíbrio da microbiota pode ser responsável por essa autorreatividade das células do sistema imunológico. Então, resumindo, um processo infeccioso ele pode ser um gatilho para a doença autoimune. Um outro ponto poderia ser o tabagismo, neoplasias malignas de uma forma geral, o uso de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais, a ansiedade do paciente e quadros excessivos de estresse. Tudo isso pode ser gatilho para estimular os linfócitos T, e especificamente o CD4, a estimular uma maior produção de autoanticorpos pelos linfócitos B. Ou também estimular esses linfócitos T, especificamente o CD8, a causar danos, a causar mortes celulares devido à sua citotoxicidade. Um outro ponto interessante com relação às doenças autoimunes é a sua maior predileção, muitas vezes, pelas mulheres. Isso, de alguma forma, pode ser explicado pelo componente hormonal presente nas mulheres, como o estrogênio e a progesterona, sendo dois hormônios que podem aumentar a resposta imunológica nas mulheres. E o outro ponto que a literatura cita também é a presença do cromossomo X, as mulheres apresentando 2 cromossomos X e os homens apresentando apenas um cromossomo X e outro cromossomo Y. Pode ser uma das justificativas por essa maior predileção feminina. Então, resumindo, as doenças autoimunes, elas de alguma forma representam a quebra do mecanismo de tolerância imunológica e da capacidade do organismo de reconhecer o que é próprio dele e o que não é próprio dele. E muitas vezes, por elas apresentarem características clínicas muito parecidas, muito semelhantes, o processo diagnóstico muitas vezes é muito complexo. Então é muito importante por parte do paciente desenvolver hábitos saudáveis com relação à alimentação, atividades físicas regulares e um acompanhamento periódico, tanto médico quanto odontológico. Espero que tenham gostado. Vejo vocês em breve.